Opa, boa noite, gente. Bem-vindos para mais um encontro nosso aqui de algoritmos e estruturas de dados. Como já vem sendo habitual à sexta-feira, estamos aqui para falar sobre o assunto que nós tanto gostamos de discutir, fazer aqui uma abordagem um pouco mais deep, no fundo, neste assunto da computação. E hoje vamos dar continuidade a falar sobre árvores ou trees, como preferirem chamar, e vamos falar de mais um dos assuntos que é Kiari Tree ou Enari Tree ou Árvores Enari ou o nome que querem alguém quiser dar. No fundo, árvores com mais do que dois nós, mas aí já entramos a seguir. Ahm, como estamos aqui a partilhar no ecrã, temos aqui o nosso meetup, onde é que nós carinhosamente partilhamos a nossa agenda daquilo que nós estamos a fazer. Mas como nós costumamos dizer, é bastante simples de decorar a nossa agenda. Segundas e sextas-feiras, no sítio do costume, para falar sobre algoritmos à sexta-feira e para falar sobre system design à segunda-feira. Eh, quer partilhar aqui alguma outra janela? Vamos lá. Aqui, como o Giovanni está partilhando na tela, temos no fundo o canal de YouTube da comunidade, onde nós partilhamos todos os nossos encontros. Já temos bastantes horas de conversa, tanto na playlist de System Design, como na playlist de estruturas de dados e algoritmos. Já discutimos bastante assuntos mesmo e temos agendados upload já de outros encontros. O Giovanni está partilhando um pouco as playlists que nós temos. Temos a nossa playlist, basicamente, os dois encontros que nós fazemos regularmente, de algoritmos e estruturas de dados. Convidamos a assistir, quem tiver interesse, no fundo. E também temos para complementar o nosso encontro de hoje, um repositório, no fundo, na organização da comunidade. Isto basicamente acaba por ser um repositório que nós acompanhamos com este encontro, onde nós tentamos não, colocamos mesmo os links de todos os encontros no YouTube e, eventualmente, tópicos, referências que nós, de exemplos que nós executamos ou alguma coisa similar. E, no fundo, e aqui temos o nosso roadmap, aquilo que, no fundo, nós carinhosamente chamamos o nosso roadmap de Zero to Hero, ou, no fundo, a preparação, para falarmos de algoritmos e estruturas de dados com mais confiança, onde nós queremos ir desde assuntos mais básicos, como já abordamos, arrays, strings, algumas estruturas iniciais de ordenação, somente para fortalecer o músculo de pensar algoritmos, linked list, binary search, two points e por aí vai. E agora nós começamos a entrar assim numa zona talvez mais intermédia, onde a coisa começa a ficar mais séria, no fundo, que é as trees, e já falámos sobre as várias shapes das trees, desde balanceada, perfeita, degenerativa e por aí vai. Já falámos também da navegação entre as trees, se é uh, Breadth for Search ou Deep for Search, Pre-Order, Order e por aí vai, por os encontros que fizemos anteriormente. E hoje vamos chegar às famosas Criar Tree, que é o assunto, no fundo, nós temos aqui preparado para falar de hoje. E nos próximos encontros temos mais coisas para falar, como Min Heap, Max Heap. Voltamos a fazer ali uma abordagem a algoritmos de ordenação um pouquinho mais avançados. E porquê é que fizemos esta separação? Porque visto que eles têm uma abordagem assim um pouquinho mais complexa, nós deixamos para depois e depois vamos para assuntos mais
talvez complexos, como backtracking, dynamic programming e por aí vai, ahm, computação binária e a coisa por aí caminha. A gente estava Ah, comentando, né? A, o nosso roadmap aqui tá meio que. Eu colocaria aqui até aqui, assim, no hash map. A gente está uhum, ali no nível mais fundamental, né? Mais básico do algoritmo de estrutura de dados. Na minha cabeça aqui, de stack para frente, acho que já começa a entrar num nível mais intermediário da coisa, onde a gente acaba reusando muita coisa da base, né? Então, uhum, tipo, para fazer GFS que a gente viu vai ver um pouco hoje, viu no enquanto passado, usa-se stack, usa-se recursão, né? BFS usa-se fila, né? A gente vai ver hoje o, o K-array usa arrays também, né? E aí depois a gente vai entrar numa parada aqui que eu colocaria mais avançada, né? Que aí começa a entrar no backtracking, dynamic programming, e aí a coisa começa a ficar mais maluca. Aí a gente chega lá. E vai ser e- legal aqui que, acho que foi sem querer, a gente entrou em trees, vai entrar aqui em max heap, vai entrar em sort, vai dar uma aliviada e andar em nós. E aí a gente volta em grafos para brincar com nós de novo, né? Meio uhum. que andar GFS, BFS, então vai ter um break aqui bacana. Aí a gente volta para cá e relembra mais um pouco, mas aí aplicando em grafos. Aí aqui a gente conversa mais tarde. Como é que vai ser? Mas é interessante isso que você disse, Giovanni, que como nós começamos a ver que realmente a linha temporal que nós estamos a seguir começa a fazer algum sentido que quando nós olhamos para trás, ok, linked list foi lá, estamos a usar novamente, os arrays foi lá atrás, estamos a usar novamente. Quando chegarmos ali às min, hip e max hip, está lá às trees novamente e Sim, realmente faz sentido nós ir fomentando sim. este conhecimento. É, uma coisa vai puxando a outra, né? A Maxi, se não me engano, vai puxar um pouco do Uhum, balanceamento, tem que ser feito na BST. Os grafos vão puxar bastante também das estruturas. A hora que chegar lá na frente, em Dijkstra e coisa e tal, puxa hash, puxa mais um monte uhum. de coisas, né? Então, aqui também. É legal. É legal ver o conhecimento construindo em cima das coisas que a gente vai vendo. Gente, mais uma coisa que é importante dizer é que o nosso roadmap fechado só está fechado o que já foi feito. Para a frente, se nós encontrarmos algum assunto que seja pertinente adicionar ou alguma sugestão, nós adicionamos ou reordenamos, no fundo, o roadmap. Outra coisa que se calhar é talvez importante dizer, ehm, como o Giovanni estava a dizer, nós estamos a entrar numa fase mais intermédia e talvez aqui quando a gente tiver que abordar um assunto mais complexo, em vez de fazer semanalmente, nós continuamos com o encontro, ou fizemos um recap, assim, um encontro mais eh, Mais free leve. ou Uhum. mais descontraído, para nós conseguirmos também ter mais algum tempo para preparar algum conteúdo, porque culminar aqui com demanda do dia a dia, às vezes não é assim tão simples, aí mantendo a recorrência semanal. Ainda que umas vezes apresento o Mateus, o Giovanni, o Wilson ou eu, a coisa às vezes pega um pouquinho e nós preferimos, se calhar, hum, dar ali mais um tempinho para preparar algo mais interessante do que fazer muito em cima do joelho. Hum, mas nós avisaremos ou na comunidade ou no Meetup, mas acabaremos por dizer alguma coisa. Acho que do roadmap falamos. E Isso então. agora, vamos Vamos lá. fazer um recap rápido então do que a gente viu de trees. E a gente aplica a K or a N array tree. Bom, todo mundo lembra, né? A gente estava brincando aqui de trees, né? A gente falou
de root nodes, child nodes, siblings, né, leaf, external e tudo isso. E no último encontro a gente, na verdade, começou a falar bastante sobre esses carinhas aqui, né? De como andar pela tree. A gente viu quatro versões aqui bem famosas, né? Que é as três variações mais comuns aqui de DFS, que é o pre-order, o in-order e o post-order. E a gente viu também a navegação por level, ou o breadth first search, que fala também, né? Que é a navegação por linha a linha aqui, camada por camada da árvore, né? E aí, para dar um recap, talvez, aqui desse cara, a gente estava trabalhando com binary tree, né? Então, aí já começa a entrar um pouco no que é o n-ary tree. Binary tree vem de dois, né? Binário. Existe a árvore trinária, né? Se isso é uma palavra, mas seriam três filhos, né? E aí daí que vem o n-ary, né? Que seria você ter n número de filhos, basicamente, né? Então, aqui, quando a gente estava brincando com a binary tree, a gente viu, né, que quando a gente vai andar pela árvore, só temos basicamente duas escolhas. Ou vai para a esquerda, ou vai para a direita. Não tem muito o que fazer. E aí, para recapitular aqui, né, na pre-order, a gente sempre executa ou lê o dado, ou processa o dado assim que a gente passa por ele, e a gente começa, geralmente, para a esquerda. Então, como esse cara aqui é um DFS, então Depth First Search, então você vai até o final primeiro. No pre-order, a ideia é que a gente entre pelo root, vai para a esquerda até onde não dá mais, que seria aqui, né? E como, de novo, ele é um pre-order, a gente processa esse cara, então o output vai ser mais ou menos como está aqui embaixo. Então a gente passou pelo um, a gente printa o 1, passou pelo 2, a gente usa o 2, passou pelo 3, a gente usa o 3. O próximo cara, depois que está no 3, vai ser vindo o 4, né? O 4 é o próximo cara a ser processado. Porque, de novo, a gente vai todo para a esquerda e depois a gente volta para cá. Como a gente não foi para a direita ainda, a gente tem que vir para a direita. Então, a gente printa o 4. Como o 4 agora aqui, a gente nunca veio para os filhos dele, a gente tem que ir todo para a esquerda. Então, a gente vem para o 5, né? E aí, como a gente não foi para a direita, vai para a direita, printa o 6. E aí a gente tem que voltar tudo aqui para cima. E a hora que chegou aqui, a gente vê que a gente não foi para a direita de cá, vem para a direita. Não tem como ir para a esquerda, então vem para a direita. Tem como ir para a esquerda, vem para a esquerda, né? Só que conforme a gente vai passando aqui, como é um prior de novo, a gente vai sempre lendo os dados. Tudo tranquilo até aqui? Só dando um recap bem rapidão. Tudo tranquilo. Tranquilo. Nossa, que jeito mais fácil de apagar esses poderes. Acho, acho que fica mais fácil selecionar lá Eu acho que dá para com fazer um um rolê laço. assim, para agrupar. Boa. Vai fazer sentido. É, o in order é o que a gente viu que a gente vai ir até o máximo da esquerda possível, né? Porque essa é a premissa do DFS, né? Independente da da ordem que você vai processar o nó, o caminho que é feito é sempre o mesmo, né? Então você vai sempre ir para o máximo para a esquerda possível, voltar, vem para a direita, desce o máximo possível, vai voltar, vai para cá, vem e assim por diante. O caminho que é feito é exatamente o mesmo. O que muda é quando a gente vai de fato processar o nó que a gente passou por cima dele, né? E aí, no in order, a gente vai fazer o mesmo caminho. Vai descer por aqui. Só que como ele é o in order, o primeiro cara que é executado é o cara mais à esquerda e mais a fundo possível da árvore. Esse vai ser sempre o primeiro cara a ser processado, né? Então,
Nessa árvore aqui, o primeiro cara a ser processado é o número um, né? Tá em ordem aqui, na verdade, todo mundo. E aí, depois a gente processa um, a gente volta para o pai para poder descer para a direita. Só que, como ele é in order, nesse momento a gente processa o pai. E quando a gente cair na direita, como a gente não passou pela direita ainda, e a direita tem esquerda, a premissa é que você sempre vai para a esquerda o máximo possível. Então a gente tem que ir lá na esquerda primeiro, processar ela, depois a gente volta, e aí como a gente já, meio que já passou por aqui, aí a gente processa o 4 e vem para cá. Aí processa o 5, aí volta tudo para cá, como já passou por todo mundo, passa pelo 6, né? Porque o in order a gente saiu dele, só que como a gente já tá voltando, a gente tem que processar ele. Vem para o 7 e aqui fica mais simples, né? Vamos ver se funcionou o que eu queria fazer aqui. Ahá, é isso. Beleza, o in order? Tranquilo. Post order, de novo, o caminho é sempre o mesmo, né? Então a gente vai descer para cá o máximo possível. Só que a premissa do post order é meio que ele tem que resolver todos os filhos para que o pai seja resolvido, né? Então a premissa aqui que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai, de novo, desce sempre o máximo para a esquerda possível. E assim como o in order, o post order, o primeiro cara a ser processado é o cara mais à esquerda e mais fundo possível à esquerda, né? Só que aqui, como a gente processa o um, quando a gente volta para o 5, o 4 ainda não foi processado. Então a gente não pode processar o 5 agora. Então o próximo a gente vai olhar é o 4. Só que o 4 tem dependentes. Ele tem filhos. Então a gente vai ter que descer para os filhos dele e resolver eles primeiro para depois resolver o 4. Então nesse exemplo aqui, a gente tem o 2 à esquerda. Então é o 2 que é o próximo. Depois a gente tem o 3, né, que é o outro filho à direita desse cara. Então a gente processa ele. Depois a gente vem para o 4. Agora sim, os dois lados do 4 estão resolvidos. Então a gente processa o 4. E aí a gente volta para o 5 agora. Então agora, como o um e o 4 estão resolvidos, agora sim eu posso processar o 5. Então eu printo o 5. Aí a gente volta aqui para o 9. Só que a gente não resolveu o 8, né? Então a gente tem que descer para o 8. O 8 tem o 7. O 7 tem o 6, né? Então a gente vai vir primeiro aqui embaixo resolver o 6, volta para o 7. O 7 tem algum outro filho? Não, então a gente já pode resolver ou processar o 7. Mesma coisa para o 8. O 7 foi resolvido, não tem mais nada para o lado de cá, a gente pode processar o 8, né? E finalmente a gente processa o root, porque o root depende dos filhos serem resolvidos, né? E aí o exemplo mais... O post-order acho que é o mais simples de dar exemplo, né? Que a gente deu o exemplo da calculadora, né? Que resolve-se os filhos primeiro, né? Para depois você conseguir resolver as operações de cima, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, você só consegue resolver essa soma depois você resolver essa subtração e essa adição. Mas a subtração é esse menos esses dois. Então, eu tenho que resolver um menos 2 para chegar aqui com menos um. Aí eu venho para cá. Não tem como fazer menos um mais, né? Não tem o que fazer. Então, eu tenho que descer. 3. Opa, tem 3. Mas aqui tem um vezes. Mas vezes quem? É o 4 vezes 5, né? Então, 20. Agora sim eu consigo somar. Então, 23. Agora, como esses dois estão resolvidos, eu consigo fazer a soma aqui em cima, né? Então, a gente chega no resultado final 22, né? Essa é a aplicação prática aí do post order, bem fácil de explicar. Beleza? Então, se nós tivéssemos que dizer de uma forma muito rápida, podíamos dizer que o pré-order chega ao node e executa imediatamente, correto? O in-order executa o nó que estamos atualmente só quando o filho da esquerda ser executado, correto? Hum?
e depois executa e a seguir vai para o da direita. Talvez daí ele ser in order, ou seja, fica entre a execução do filho da esquerda e depois da execução do filho da esquerda e antes da execução do filho da direita, correto? E Isso, e o pós-order fica depois da execução de todos os filhos. exato. E isso, se a gente dizer assim da mesma forma, o pré-order fica antes da execução dos filhos. Isso. Boa, boa, boa. O pre-order é ansioso, o post-order é preguiçoso e o in-order tá no meio do caminho. Ele Boa, boa. é, ele é justo. É, E aí, por último, o nosso amigo Ali BFS. talvez, Uhum, talvez para simplificar, né? O pré-order processa logo de cara, o em ordem na segunda passada e o pré-order na uhum. terceira, né? Que é a última. De certa forma, sim, né? Porque você Porque, vai porque no algoritmo a passar, gente. Isso. já passei uma vez, então, como eu tô passando de novo, eu processo. Primeira vez Isso. passando, não processo. Passo aqui, aí como não tenho nada, vai ser a segunda vez que eu tô passando, né? Então, processo, Isso. segunda vez, processo, venho pra cá, aí não tem nada, processo, aí já processei, já passei, então, processo, vem pra cá, não, 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 processo. Ah, não, se bem que aqui, pera, fiz cagada. Vem pra cá, volta pra cá, vem aqui, papapá. Aqui, ele vem pra esquerda, não tem. E aí ele passa um set, como ele passa um set de novo, então ele processa o set, aí ele vem pra cá, aí ele desce aqui, volta, processo 8 processo 9 que ele já passou, e aqui não tem nada, volta e termina. é, é, Exatamente o que você gi- falou. é giro de ver como cada um tem o seu atalho mental para pensar Sim. como. Exato. Mas é bom, Eu é peguei bom isso de algum compartilhar, lugar. assim. Isso, eu peguei isso de algum lugar e no código lá eu consegui identificar porque o pré-order Aham, foi aquela dica que o Massuya tinha dado antes. É o que vem primeiro, né? Você processa sim. primeiro ali, né? E o in order você coloca no meio ali, né? Você coloca o processamento no meio ali Uhum, da recursividade e o pós-order por último, quando você resolve sim. os dois subproblemas ali anteriores, né? No código fica Da, muito mais fácil de ver, né? Muito mais Uhum. fácil. Aí eu vi isso em algum lugar e eu lembrei quando vocês estavam falando. Aí achei bem didático, assim. Uhum. É, Bom, e aí, por último, tem o BFS, né? Que é o cara que vai por levels, né? Ele vai lendo todos os levels cada vez. Então, ele vai andar diferente, né? Ele vai vir um, dois, aí ele tem que andar todos os níveis, aí ele volta lá no começo, passa aqui, ele volta lá no começo e passa aqui, né? Essa é a premissa dele, né? Então, nesse exemplo aqui, ele vai printar a mesma coisa a sequência, né? Então, ele vai ir um, dois, três, quatro, cinco, né? E assim por diante. E esse aqui, ao contrário do GFS, né? O GFS a gente tem a opção de usar recursividade ou usar stack, né? Se for uma forma mais iterativa, né? Que aí, puxando lá de trás, né? Que a gente viu que a recursividade nada mais que é uma forma de stack, né? E o BFS acaba usando filas, né? Porque para você conseguir fazer esse caminho de cobrinha aqui, você precisa do auxílio de uma fila, né? Porque se eu pensar como é que isso aqui vai acontecer, você vai começar com o root, né? Então, vamos pensar aqui que o root entrou na fila. Quando a gente chega no root, a gente vê os filhos desse root. Então, a gente sabe que ele tem esquerda e direita. Então, a gente vai colocar na fila o 2 e o 3. E aí, a gente vai arrancar esse cara da fila. Aí, como a gente sabe, a fila a gente fica num while, geralmente, né? Consumindo a fila. O próximo item da fila aqui que tá pra gente é o número 2. A gente vai entrar no 2 e vai ver que o 2 tem dois filhos. Então, a gente vai pegar os filhos do 2 e colocar, empi- empilhar não, Kill. Em em kill. kill. Vai em kill aqui também. E aí, quando a gente vem pro 3
né? Que aí a gente vai tirar esse cara aqui e vai pegar o 3 para brincar. O 3 a gente vai ver que tem só o 6, então o 6 entra aqui. Então, essa mecânica faz com que você passe por todos os nós, nível por nível, porque cada vez que você passa em um nível, você está construindo a fila, ou você vai colocando na fila os próximos elementos do nível seguinte, né? E uma característica interessante que você perceber é que na fila você sempre vai ter dois níveis. Você nunca vai ter três níveis ao mesmo tempo, né? Que a partir do momento assim que você terminar aqui, tudo aqui já foi embora, né? Então você vai ter só o que está aqui. E aí quando você começar aqui, o máximo que você vai colocar é o próximo nível, né? Então na fila nunca se tem mais do que dois níveis Interessante, não tinha presentes. Isso aí observado isso pode ser até ainda. uma otimização, né? O que, o que é que você Por- optimizava mesmo? porque aí porque você vai, que você não vai precisar de ocupar todos os espaços de memória ali, né, que tem dentro de uma árvore, né? Você vai só vai precisar só de resolver de dois em dois níveis, né? Então ali, se for numa BS Tree ali, a gente vai ter no máximo ali a cada dois níveis um, dois, três, quatro, cinco, seis É, posições ali no array. a gente viu, né, que na BFS acaba que o espaço ainda é N, né? Porque ela vai crescer em N, mas não necessariamente o N aqui seriam todos os nós, né? Mas conforme você vai indo mais para baixo da tree, a tua fila vai ficando cada vez maior, né? Se você for pensar. Ah, sim, é Pelo, verdade. no Entendi. máximo o dobro da anterior. Da Isso. anterior. Sim. O dobro? É, o dobro, né? Porque É o você, dobro, sim. Esse é numa dois. binary, né? Sim, numa binary, Né? exato. É, faz sentido. Verdade, sim. Massa. Uma É, boa. porque você tem três, É, você pode então ser não no tem máximo otimização. dois filhos por cada. Mas é interessante você ter puxado essa característica. Agora é óbvio, mas eu nunca me tinha reparado que nunca se tem É, mais do que dois níveis. Sim. E Bom, quando o Mateus falou de optimização, opa, qual é que é mesmo? dois moscou bom bicho, mas né, Nelson? eu pensei por conta disso ali, que ele falou que é de dois em dois níveis, eu falei, opa, tá liberando os de trás, mas Aham. depois que o Massuia falou que os de baixo vão ser maiores do que os anteriores, então não tá É, otimizando nada. talvez a Assim, otimização seria como você sabe que é no máximo o dobro, talvez você já pode aumentar o seu array da fila para esse número, para que você não tenha que aumentar. Por exemplo, imagina que você tem aqui dinamicamente. muitos, né? Muitos. Esse cara Aham. aqui, vamos supor que a tua fila ainda não está no limite, né? Então você vai ter mais um monte aqui. Vamos supor que o teu fator de dobrar a fila, a array, só pega um pedaço. Então você vai ter que ficar dobrando várias vezes, né? Dependendo do teu algoritmo. Aí o que você faz? Você já sabe que no máximo o dobro, você já aumenta do tamanho que tem que ser, em Aumenta uma o paulada dano. só, né? Sim, Mas, enfim. exato. Não sei se isso é É, prático, mas em teoria funciona. sim. Esse daí é legal, esse daí que você compartilhou. Mas assim, de otimização que eu tava pensando, eu tava pensando no sentido de economizar espaço. Mas aí não vai, na verdade, né? Porque os níveis abaixo são maiores do que o que a gente já passou. Sim. Aí Esse por é isso o que eu. ponto, né? Se, aí assim, não dar alocação ali também uma otimização, assim, mas não seria no mesmo sentido do que eu tava pensando. Mas foi bacana. Bom, dada a introdução aí o recap, na verdade, vamos falar da nossa N-Array Tree ou K-Array Tree. Não faço a mínima ideia como é que é o nome disso em português.
Giovanni, Ternaia? posso dar Não, não aqui sei. só puxando ali o último assunto. Talvez Uhum. uma optimização que se poderia fazer era, se sabermos o número de níveis que a árvore tem, alocar o máximo do RI com o número de filhos do último node, Hum, porque é sempre 2 levantado o número de níveis. Então você meio que evita o resizing do array. Talvez uhum, aí essa optimização talvez se conseguiria. sim. Boa, boa, né? Perdão, Bom, força. Continua. não, vamos lá então. Então a gente viu, a gente estava falando de binary tree, né? Então, binary vem de 0 e 1, que é dois valores, que no caso da binary tree significa ter sempre, no máximo, dois filhos, né? Que é até o que a gente chama de grau da árvore, né? Então, se é uma árvore binária completa, ela vai ter um grau 2 porque você não passa de 2, né, de filhos. E uma k-array tree, uma n-array tree, elas são basicamente uma binary tree que tem n números de filhos, né? Ela não necessariamente precisa ter todos os nós com exatamente o mesmo número de filhos, mas você pode limitar ela para ter sempre três, sempre cinco, sempre oito, né? Depende aí muito da aplicação. No geral, o Q e o N aqui significa qualquer número, mas, de novo, se você for pensar que uma binary tree é uma two-array tree, de certa forma, né? Com a regra de que você não passa de dois, né? Eu não achei nenhuma, não tenho nenhum documento oficial falando isso, então isso é da minha cabeça, mas na minha cabeça eu chamaria isso de unbounded, ou tipo assim, não, você pode não ter limite de quantos filhos você vai ter aqui, ou você pode ser bounded, né? Você pode ter limites, né? Que aí no máximo três, né? No máximo quatro, e assim por diante. Isso é muito usado nos índices, né? Que até tem aqui nos UKs a, as B-trees, as B plus trees, que é usado muito nos índices de banco de dados. A KR tree é a base dessas trees, né? Porque elas são trees que têm vários filhos, mas ela tem um origem um pouco mais complicado, mas a base ali, a estrutura base acaba sendo uma n-array tree, porque você tem múltiplos filhos, né? É um pouco mais complicado que isso, mas só trouxe como exemplo para ficar aí de tarefinha, para depois virar um pouco mais. Mas então aqui só para representar, então para deixar de ser binary tree, é basicamente ter mais de um filho, né? Então, aqui isso poderia ter assim, né? Aqui a gente teria talvez mais um carinha aqui, joga para cá, é, fez aqui, joga mais uns carinhas para cá, esse carinha aqui, e poderia ter mais um aqui, né? Ainda sendo filho desse carinha aqui, e assim por diante, né? Então, basicamente, a diferença ali é que ela tem mais de dois filhos, ou N, qualquer outro número, né? E aí, lembrando que se você tem uma single array tree aqui, uma array tree de somente um filho, acaba virando uma linked list, né? Que a gente viu lá na, nas, na, nos tipos de árvores, né? Que a gente até viu cadê ela? A rebelde. A gente tem Está gráfico da aqui, rebelde? lado esquerdo, aí, Ah, é aqui. mesmo. A gente viu até essa aqui, né? Que a como que é o nome? A rebelde. É Que basicamente você não tem Degenerativa, eu acho. degenerativa, Eu acho que era isso. que acaba no fim das contas aqui na prática sendo um, uma linked list, né? Porque você não tem muita. Você sempre vai para um lado ou sempre vai para o outro, ou ele sempre tem somente um filho, né? Mas, enfim. E aí, lembrando que a gente falou sobre
a altura da árvore e a profundidade da árvore ou do nó. Na KR-Tree, nada muda basicamente, né? Porque acaba que o depth é o nível do nó em relação ao root, né? Então, mesma coisa na Barley Tree, você conta que a, as conexões, as arestas aqui, né? Então, se eu quero saber o depth do 3, eu venho aqui do root, conto 1, 2, o depth aqui é 2, né? E a altura também não muda, porque, de novo, ainda é uma estrutura de árvore, a única coisa que muda é a quantidade de filhos, né? Então, a altura da árvore acaba sendo do root até o nó mais lá embaixo da árvore, né? Então, acaba que a operação é basicamente a mesma, né? Então, a gente quer saber a altura desse cara aqui, é entre ele e o nó mais baixo conectado a ele. A altura da árvore como um todo é do root até o nó mais profundo aqui, né? Se tivesse alguém aqui embaixo assim, a altura dessa árvore seria 1, 2, 3, ops, 2, 3, 4, né? Não é de conta de baixo para cima. Eu lembro que a gente fez confusão nisso da outra vez. Do Mas, Marcel, a altura. A altura se olha de baixo para cima, né? isso, E, acho que é isso. e, e a profundidade se cima para baixo. Exato. Quando Hã? você estivesse em cima do poço, né? Acho que foi a analogia que ele fez. Sim. O rolê de você estar aqui, você olha, você tá no buraco, né? Então, se você quer a profundidade, você tá no buraco, você olha para cima e vê quantos falta para chegar lá em cima, né? Se você quer a altura, meio que é ao contrário, né? Você tá olhando. Isso. Mas o ponto aqui é, só para lembrar, é que não muda, né? A altura e a profundidade aqui de uma KR tree basicamente dá na mesma, né? Porque, de novo, o que muda é a quantidade de filhos. Faz sentido? Show de bola. Cheguei a falar alguma coisa. E quais são as aplicações aí? Eu pedi para o nosso estagiário me dar os top usos de AN3, e lembrando que ela pode ser base para coisas mais avançadas, né? Então, provavelmente não está tudo aqui os use cases, mas só para a gente visualizar, né? Dá para pensar num file system, né? Imagina que você tem o seu diretório principal, aí você tem uma pasta que tem outras pastas, que tem arquivos, mas essa pasta não necessariamente tem o mesmo número de pastas que a pasta irmãzinha dela, que não, talvez não vai tão profundo como a outra, né? Então, se você talvez, né, virar esse... Consigo virar isso aqui? Ah, não consigo. Peraí, como que vira? Mas, enfim, se você virar essa árvore aqui de lado, assim, né, fica mais fácil de visualizar um file system. Mas o file system é um exemplo bem bacana de NRT porque você não tem muita definição de quantos filhos ou de quantos arquivos vai ter em cada pasta, né? Você não tem também essa restrição. Então, é uma forma de NR-tree. Network, né? Você pode pensar nisso aqui numa porrada de hubs, né? É que network acaba pondo um pezinho ali em grafos, né? Mas se você for pensar ali na rota que uma request faz saindo da sua casa até bater no servidor da AWS, por exemplo, ela vai de uma vez, né? Então acaba sendo talvez aí você começa em algum lugar e acaba terminando em outro. Eu sei que isso é grafo, aplica-se mais em grafo, mas só para visualizar, né? Isso aqui poderia ser a rota de um roteador, de vários roteadores, né? Sai da sua casa, bate no provedor, bate lá no backbone, vai lá por baixo do oceano e chega lá na AWS. E outra aplicação aqui é justamente B-trees ou B plus trees, que aí só para dar uma B plus, vou mostrar aqui talvez nosso amigo Geek for Geeks. Se você ver, a estrutura aqui é um pouco diferente, mas acaba que você tem essa estrutura que um filho pode ter mais de um, como ele faz a otimização, ele acaba colocando mais ou menos. Tem umas maracutaia maluca aqui, mas
O ponto é, a B3 e a B plus 3 acabam tendo como base mais ou menos aí esse cara. E aí fica também a dica, dá uma olhada nesses caras aqui que é bem bacana. E é como a maioria dos bancos SQL aí funciona por baixo dos panos para indexar as requests, né? Talvez adicionar só mais aí um, Giovanni, que é a Try. Nós vimos no, enquanto de System Design, porque ele também acabou por ter vários nodes. Sim, faz sentido. Faz total sentido. Ela Só serve para depois total de falarmos base, no né? outro encontro. A try acaba, ela acaba sendo dessa forma, porque de fato você pode ter mais um nó aqui. A diferença da try é que ela tem as propriedades de terminar, né? Tipo, você pode falar que daqui até aqui você Uhum. forma a palavra, você forma o segmento que você precisa, né? Então, ela é quase um add-on, né, em cima da, da K-Array Tree aqui. E de novo, né? É essa estrutura base servindo aí como estrutura para coisas mais avançadas, né? É aquele ditado, né? No mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então, Uhum. É isso vocês aí. lembram algum outro uso da K-Array Tree? Bem lembrado da Tree, da Try. Talvez a sua implementação foi as rotas Uhum. lá É, na. ela é um pouco na Try, mas é, Ah, foi uma try. Ok. é, Pronto. É um caso prático no mais, né? é. A Try, só pra eu me relembrar, a aplicação dela é de autocomplete, esse tipo de coisa? Ah, estou concluído. No caso do Giovanni, foi o que ele implementou para definir lá as rotas da framework, no fundo. Uhum. Ela acaba otimizando, né? Você otimiza o autocomplete e no caso das rotas também é como se fosse um autocomplete, né? Eu tô buscando a rota segmento por segmento, né? Então acaba que é tipo, quase um autocomplete. Massa. Bom, o que é isso aqui? Nem eu sei, eu coloquei mais aqui, peraí. Cá, aí, meu cá. Ah, ah, boa. Por isso que eu coloquei isso Tal, aqui. tal, eu vi que você tem ali nas notas ali. Ah, talvez só a gente possa dizer tipo, porque é que usarmos a Query Tree? Eh, o que é que nós evitamos no fundo? Se calhar se às vezes nós tivermos a usar uma binary tree, que é o shape padrão, quando temos muitos dados, então nós estamos numa navegação muito, muito profunda. Isso nem Uhum, sempre pode ser a abordagem, se calhar, mais eficiente. Então, a vantagem que a Array Tree nos traz é que espalha mais na horizontal, evitando descermos muito profundamente na navegação. Pode não ser a forma mais eficiente, no fundo é o que ela de certa forma tenta contornar. exatamente. Como a gente falou, essa caixinha aqui, né? Ah, perdão. Não, tudo certo. É, bom, e aí vem a pergunta, né? Como raios a gente faz o famoso tree traversal de uma K-array tree, né? E aí que vem o pulo do gato. Não muda nada. Na minha cabeça fica até mais fácil, pra ser sincero. Mas eu acho que eu nem vou desenhar, eu vou direto pro código, porque a gente viu bastante do. A gente fez o recap aqui delas aqui. Então, fica com isso em mente, porque para andar nesse cara aqui é exatamente, eu diria até mais fácil do que a outra ali. Só tem um detalhe na in order,
que eu vou deixar ela por último para falar, porque ela é interessante. Ou melhor, eu não quis ir muito a fundo, porque acho que ficaria muito maluco, mas eu fiz um exemplo simples, dá pra gente ilustrar a in order, no caso desse cara aqui. Fiquei curioso para saber se é in order, é entre filhos, qual dos filhos? Principalmente quando tem número par, ainda. Ok, entre o número par da direita e da esquerda. Mas quando é ímpar, como é que será? Pois é. Bom, e aí só lembrando aqui, né? A gente tinha lá o. Consigo comparar, mas no arquivo? Consigo, vai ficar meio maluco aqui. Deixa eu ver se fica legal. Não vai ficar legal desse jeito. Deixa eu abrir aqui, aqui. Bom, aí, isso aqui é do encontro passado, né? Que a gente estava fazendo o in order. Vamos começar do começo aqui, né? Pre-order, o in order e o post order. E aí é aquele truquezinho, né? A gente estava falando. A estrutura base é sempre a mesma, né? Você sempre vai entrar por um nó, vai para a esquerda e depois vai para a direita, né? Isso nunca muda, né? No caso da DFS recursiva. O que muda do pre-order para o in-order e o post-order é aonde você processa o dado, né? Se você processa o dado antes de ir para qualquer filho, é um pre-order. Se você processa o dado depois de já ter ido para o filho da esquerda, é um in-order. Se você processa depois você foi para os dois lados, é um post-order, né? E é basicamente isso a diferença, né? Você tem o seu processamento em lugares diferentes aqui. E o BFS, né, sobre a gente relembrar, é a fila que a gente falou, né? A gente faz o dequeue do que está na fila, né? Nesse cara aqui, processa, faz o append do filho da esquerda e depois faz o append do filho da direita e volta na fila e assim por diante. Foi o que a gente desenhou lá. E aí vem a nossa K-array tree, ou N-array tree, que acontece o seguinte. Vou abrir aqui a pre-order. Montei um exemplozinho aqui para a gente brincar, que basicamente é essa tree, que tem um root, né? Normalzinho de uma tree. Esse root tem dois filhos, mas cada filho desse root tem três filhos, né? Então a gente sai um pouco daquela esquerda e direita, né? Então a estrutura base aqui da KR tree, geralmente você vai ver você tem o valor e os filhos é uma lista. E aí, de novo, pode ser um array fixo, né, que você sempre tem no máximo n filhos, ou pode ser uma lista de quantos filhos você quiser, né? No meu caso aqui, é só um array, né? Não estou definindo nenhum tamanho máximo dele ou qualquer coisa. Então, é só uma lista. Então, quando eu estou montando aqui a minha árvore, eu tenho o root tem esse filho, e esse filho tem três. O outro filho do root também tem três filhos. Então, né, essa aqui é a construção desse exemplo, né? E aí, a espera aqui, né, como a gente viu, é in order. E aí, a parte interessante aqui tá boa a fonte, by the way? Tá ótimo, para mim está ótimo. Vamos lá, comentar aqui. Não melhorou nada, mas tudo bem. O que é a ideia do pre-order? A gente viu. O pre-order você passou pelo nó, você processa ele, né? Essa é a premissa, né? Você sempre processa antes de ir para qualquer filho. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai passar pelo um. Como, de novo, a premissa aqui
geralmente, você pode mudar essa característica, mas a gente vai sempre para a esquerda, a gente vai vir para a esquerda e vai printar o 2. Quem que é o cara mais à esquerda? É o 3. Então a gente printa ele. Só que aqui, como ele é um pre-order, quando a gente volta no 2, a gente ainda viu que tem mais dois filhos para ser processados, né? Então a gente vai vir 1, 2, 3, a gente tem que vir no 4 e tem que vir no 5, para depois vir aqui no 6, depois do 7, o 8 e 9. Então, a sequência de como as coisas acontecem é exatamente igual a binary tree. A diferença é que agora você tem mais de dois filhos. Mas a premissa é a mesma. Você processa assim que você passa pelo nó e da esquerda para a direita. Do mais fundo à esquerda para a direita, né? E como que isso acontece no código? Você substitui ir para a esquerda ou para a direita por um for em todos os filhos. Então, se a gente comparar aqui a pre-order da binary tree com a pre-order de uma KR tree, a diferença é que você sabe que você só vai para a esquerda e para a direita, e aqui você não sabe quantos filhos tem, né? Uma coisa interessante da KR tree, da implementação dela é que se você sabe que você tem 5 filhos sempre, você poderia fazer uma implementação tipo assim, né? Você vai aqui no child 1, né? É, vai no child 2, né? Vai no child 3 e assim por diante, né? Isso não deixa de ser uma KR tree, né? Mais uma operação mais dinâmica aqui é você ter um forzinho que passa por todos os filhos e vai chamando eles, né? Então aqui ele vai entrar aqui, chegou aqui, ele vai fazer um for em todos os filhos do 1, só como isso é uma DFS, né? Esse cara aqui vai entrar para cá, esse cara aqui vai fazer um for nos filhos dele, ele vai entrar aqui, o próximo cara aqui vai ser esse, depois esse, que já passou por esse aqui, depois que se passar, vai vir para cá, e assim por diante, né? Então, só para exemplificar aqui, igual a gente fez anteriormente, vou colocar o nosso breakpoint. Deixa eu executar isso aqui. A gente vai ver aqui que o nosso nó é o 1. Deixa eu deixar aberto aqui do ladinho aqui. A gente está aqui. Se a gente avançar, vou apertar o botão aqui. A gente vai ver que a gente vai fazer um for nos filhos do 1, que é o 2 e o 6, né? Então, o primeiro cara que a gente vai entrar aqui, a gente vai ver que esse cara é o 2. Só que quando a gente entrar aqui no 2, a gente vai entrar nos filhos do 2, né? Então, se a gente avançar aqui, a gente vai ver que agora os filhos que a gente está fazendo for são o 3, o 4 e o 5, né? E aí a gente vai entrar no 3, a gente vai ver que o 3 não tem filhos, né? Então ele não vai entrar aqui dentro, né? A gente vê que o 3 não tem filhos. Então, não tendo filhos, ele vai somente, basicamente, voltar lá para o 2. Só que agora o próximo filho aqui que ele vai olhar é o 4. Daqui o child 4, também para cá. E assim vai sucessivamente, né? Vai passar aqui pelo 5, terminou o 5. Aqui ele vai voltar. O 2 acabou aqui, ele voltamos. Agora voltamos aqui para o 1. Só que a gente ainda está no for aqui, né? Lembra que a gente está executando um for. Então, o próximo cara que ele vai executar é o 6, né? Então, ele vai vir para cá. O child é o 6.
a gente executa, só que ele pega e entra dentro do 6, né? E começa a percorrer os filhos do 6. Então, se a gente olhar aqui, esses carinhas aqui são o 7, o 8 e o 9, né? E aí, justamente, o primeiro cara que a gente vai olhar é o 7. A gente vai entrar no 7. O 7 não tem filhos, então não tem mais o que eu ir para a esquerda, né? Então, eu volto, entro e olho o 8, né? E assim por diante. Então, a premissa é a mesma. O caminho que é feito ainda é exatamente o mesmo. E a implementação, de novo, é exatamente essa. Deixa eu liberar aqui o- os breakpoints. O teste passou, só para provar que está funcionando, né? Que a ideia aqui é que o resultado seria quem estava esperando, né? Ler em order, porque a árvore foi construída para ser lida em order. E é basicamente isso. Alguma dúvida? Mas eu Perfeito. achei que esse negócio era mais difícil. Eu não imaginava que era simples desse jeito, não. Eu tava. Antes, eu ia perguntar no meio, né? Mas eu sabia que você ia explicar. Era como que a gente ia saber o caminho com muitos filhos ali, né? Que antes era acostumado com dois. Aí agora ficou super simples É quando porque você você for fez esse pensar aqui paralelo. na, na binary tree, você passa por todos os filhos, né? Você executa a Sim, função antes de passar por todos eles, e depois a tua operação é passar por todos os filhos, né? é A por diferença é que todos os você filhos. está fazendo um for. Exato. A diferença é que um é estático, o outro é dinâmico, né? Que a gente não sabe a quantidade de Exatamente. filhos. E novamente, né? Você poderia ter a sua implementação assim. Se tiver um número prefixado, né? Exatamente. Ah, não pede. Caramba, achei perfeito. Eu não tinha. E aí, Eu não... eu faço a pergunta: como que você acha que é a implementação do post order? O Post F, order. o F passa depois do Esse. brackets, Exato. De qual bracket? do verdinho da linha 4. Passa para a Exato. posição. Exatamente. Jogaria pra ela por último. Olha a diferença. Deixa eu minimizar isso aqui. A funçãozinha aqui, né, que é o nosso processar, pula para depois do for. Que se você Depois. for fazer a comparação aqui com o nosso post order da binary tree, é a mesma coisa, né? Você, em É, vez de fazer primeiro, você faz depois. E a mesma coisa, você passa por todos os filhos, né? Por isso que o for funciona, né? Você passa por todos os filhos e depois executa, né? E aí, só para mostrar aqui, né? Você, a ideia do post order é você entrar e lembra que a gente processa todos os filhos para depois processar o pai, né? Então, na KR Tree não é diferente. Se o pai tem 3 filhos, eu tenho que passar por todos os filhos desse cara aqui para depois processar ele, né? E mesma coisa aqui. Eu tenho que passar tudo aqui embaixo para depois vir para cá, né? Que acaba fazendo esse efeito, né? A gente vir o máximo para a esquerda possível, processo um, não tem mais nada para vir para cá. O próximo é o 2, não tem mais nada. O próximo é o 3. Resolvi todos desse parent aqui. Eu processo ele, porque todos os filhos são resolvidos. Vou voltar para cá. Eu ainda tenho o 8 para ser resolvido. Só que o 8 ainda tem filhos. Passo por todos eles. Depois eu no 8. E finalmente, porque essa linha foi resolvida, né? Que é você acabou o for daqui, você resolve o 9, né? E aí, só para provar que isso está funcionando, temos aqui. Não vou passar o debug aqui, porque é exatamente a mesma coisa, né? Olha o Marcel aí. e aí, Marcel, Boa, ainda Marcelo. bem que você entrou na hora de dar as últimas palavras aí para encerrar o vídeo. Ô, louco. Tô brincando, fazer o encerramento. O Marcelo veio bater o martelo. Sim, senhora. Tudo bem dito. Brincadeira. Aí, ficou claro aqui?
Sim, no-brainer, Pô, né? super Pre-order, post-order, antes de tudo, depois de tudo. boa. Aí eu pergunto, como que você acha que o in-order vai funcionar? Bom, cadê? Coloca lá, vamos ver onde é que tá a funçãozinha. Se for levar em consideração que ele vai ser a mesma coisa do outro, ele vai ir na segunda vez. Na É o in segunda order, chamada. é o in order Então, se tivesse um palpite qualificado, eu diria que você divide o número de filhos por dois e faz dois fores. Um for antes de zero até a divisão, outro da divisão até o final. É uma boa. E então, colocaria a função no meio, né? esse, Isso. esse é o ponto que eu entendi do in-order por KR3. Não tem uma regra, né? Você tem que definir como vai ser essa leitura dos filhos, Ah, né? Então, Ok. tipo, eu não achei, bom, não tive tanto tempo para pesquisar mais a fundo quais seriam as aplicações mais comuns. Então, eu optei por exemplo mais simples. Então, o que eu fiz basicamente aqui foi exatamente o que você falou, Nelson. Dois force. E a minha regra é, eu ando, eu processo a primeira metade dos filhos, aí eu processo o parent e volto o processo a outra metade. Essa foi a minha regra. Mas você poderia falar assim: vou processar o primeiro filho e depois o restante. Ou processar todos menos o último. Meio que você monta a sua regra dado o que você precisa fazer. Total Então, sentido. diferente do in order aqui, que você não. Do in order do Biant, não tem muito o que fazer, né? Tipo, só tem esquerda ou direita. Então, você faz a esquerda, depois faz o parent e faz a direita. Não tem muito o que fazer, mas a partir do momento que você tem mais, né? Aqui, né? Que seria alguma coisa nesse sentido. Esse cara aqui, você tem que decidir onde você quer que ele aconteça. Todo o rolê do in order é que se ele está antes de todo mundo, ele é um pre-order. Se ele está depois de todo mundo, ele é um post-order. Agora, se ele está entre qualquer lugar aqui, ele se transforma no in order. Agora, aonde você vai de fato fazer aqui, vai da sua regra. Foi isso que eu entendi. Total sentido. que massa. Faz sentido. Total. Pô, que Faz irado. Pô, sentido até ser o primeiro da esquerda e depois o resto, porque é quase o que para fazer a binary tree, né? Porque você faz tudo para a esquerda, aí você vai para a direita e inclusive para da raiz para a direita, né? Interessante. Sim. Uhum. Eu não, bom, você acha que eu nem pesquisei muito qual é a aplicação de uma in order numa KR tree aqui, exatamente. Depois a gente pode até dar uma olhada ver que funciona, mas, de novo, o que eu entendi é, você define qual é o critério. No meu exemplo aqui, eu faço a primeira metade, depois a segunda metade, né? Que aí isso acaba dando no que está aqui, né? Eu venho tudo para a esquerda, né? Que é o normal, você sempre vem tudo para a esquerda. E como eu estou fazendo divisão por 2 ele arredonda para baixo, né? Então, se eu tenho 3 ele vai acabar fazendo o 1, aí ele volta, executa o 2 e depois faz o restante. Mas aí, se o número é par, ele vai acabar vindo o 6, o 7, vem para o 8, depois o 9 e o 10, né? E aí, Perfeito. só para provar que está funcionando aqui, né? Tudo tá certo? Exatamente isso, né? Ele tá vindo todo para a esquerda, né? Talvez até legal executar isso aqui para mostrar o que ele está fazendo. Tipo, coisa aqui. Só colocar o debug aqui. A gente vai ver que ele entrou lá no 5, né? Que é o primeiro cara. E ele vai fazer o for da metade aqui, né? Então ele vai vir no 2. Ele vai entrar.
bom, o tilde aqui vai ser o zero, né? Que vai ser, no caso, o 2. Ele vai entrar no, no 2. Ele vai entrar nos filhos dele aqui, né? Que vai ser o 1. Só que depois do 1, como o 1 não tem mais filhos, e eu estou dando metade dos filhos do 2, ele já pula aqui para o F para poder validar o 1. Só que assim que ele termina o 1, bom, ele não tem filhos para a direita nem para a esquerda, né? Nenhuma das metades. Quando eu volto para cá no 2, a gente vai ver aqui que minha função vai pular aqui para o F. Vai sair do for, né? Porque não tem mais o que fazer no for. E vai vir para o F. Então, eu processo o 2 agora. Aí eu volto para vir para cá e começar a processar o 3, né? Ele vai entrar aqui o 3. Processo o 3. Volto. E vai processar o 4. Né? Para depois voltar pro 2. E aí, como ele processou o 4 aqui, ele volta, o 2 ele já tinha processado. O próximo processado, porque eu já fiz dos filhos dos 5, eu só tenho 2. Então a metade é só esse cara. Como eu já processei ele, tecnicamente o meu F aqui no N vai ser do 5, né? Então, quando a gente voltar para cá, o velho aqui do 5, eu já processei o 2 aqui, mas eu ainda processei o 8. Mas o 2 é a primeira metade. Então, eu vou sair fora do for. E meu f de n aqui é justamente processar o 5. E aí eu vou para a segunda metade aqui, que vai ser processar justamente o 8. Né? E assim por diante. Né? Deixa eu terminar aqui. Né? Então fica aí da in order para a gente talvez tentar descobrir exatamente qual que é a aplicação disso. Mas aparentemente você que dá o critério aqui. Faz sentido, Demais. porque ser demasiado restrito meio que perde a oportunidade de implementações específicas. Exato. Mas, de novo, né, o fundamento acaba que não muda, né? Tipo, ele tem que estar entre os filhos, mas não fala exatamente entre qual filho tem que, de fato, estar, né? Beleza? Top, beleza. E Poxa. aí, por último, para fechar, a gente tem a nossa BFS, né? Que aí a BFS é aquele lá que a gente anda por níveis. E esse aqui é meio que intuitivo, né? Eu acho que dos outros, porque a gente sabe que a gente vai andar todo mundo que tá aqui, a gente vai andar todo mundo que tá aqui, a gente vai andar todo mundo que tá aqui, né? E aí, se vocês lembram, na implementação da BFS, basicamente o que a gente fazia era cria a fila, né? Começa a fila aqui com o root, enquanto tem alguma coisa na fila, faz o dequeue, processa aquele nó, né? Que seria o 1 aqui. Ele tem esquerda, então eu ponho a esquerda na fila. Ele tem direita, eu ponho a direita na fila. Né? Aí ele vai voltar aqui para cima. Agora quem está na fila é o 2, então eu tiro o 2, processo o 2. O 2 tem filho, né? Então eu vou para a esquerda, direita, e por diante. Então, como você pode imaginar, a implementação da BFS aqui, qual vai ser a diferença? Colocar o fora aí também, né? Exatamente. Que irado. Então acaba que a diferença é que, de novo, né? Mesma coisa que o GFS, você tem que passar por todos os filhos, né? E então aqui, basicamente, o que você está fazendo é, estou aqui, eu faço um loop em todos os filhos. Basicamente é isso. Então, se a gente executar aqui, ó, só rodar aqui e ver se está passando bonitinho. Está passando bonitinho. Deixa eu fazer um debug aqui. Deixa eu abrir isso aqui para cá.
essa árvore de teste aqui. Ué, foi? Ah, quanto tempo tá já foi. É, bom, a gente vai avançar aqui, a gente vê que a nossa fila é de tamanho 1, né? E tem somente o root, que é o 1 aqui. A gente vai entrar nele, vai fazer o dekill dele, vai processar ele, né? E a gente vai andar em todos os filhos do 1, que no caso é o 2 e o 3. Então, tecnicamente, quando a gente voltar aqui voltar aqui, deixa eu avançar direto. A fila vai ter agora 2, né? Porque seria o 2 e o 3, né? A gente pode ver aqui que tem o 2 e tem o 3. Então, quando a gente avança para cá, processa, a gente capturou, né, o, o 2. Cadê o 2? O 2, a gente vai passar pelos filhos do 2. Então, quando a gente voltar aqui em cima na, na fila, a fila vai ter o 2 já foi embora, então vai ter 3, 4, 5 e 6, né? É o que a gente vê aqui, 6, 5, 4, né? E o 3 está aqui porque ele é o próximo a ir para a forca aqui, né? Então, passo para cá. O node aqui, a gente vê que é o 3. E ele vai fazer o 3, vai percorrer todos os filhos e colocar todos eles na fila, né? Então, se a gente avançar para cá, o que que é a expectativa? Que agora a gente tenha tudo isso aqui na fila, né? O 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 10, né? Então, se a gente olhar a fila aqui, é exatamente isso que ela tem, né? A gente tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Que aí vai acontecer a mesma coisa. A gente vai passar por aqui, vai ver que não tem filho, processa, né? Assim vai até o final aqui. Que demais. Bem intuitivo, né? De certa Bem forma. intuitivo. Nossa, Obviamente clareou. que isso é a aplicação simples da simples, né? Tipo, aí entra os algoritmos, né? Eu até deixei aqui deixa eu mandar também a gente brincar hoje muito, mas uma listinha do LeetCode que eu compilei aqui. Tem alguns exemplos básicos aqui de clonar uma N-array tree, da gente fazer um pre-order, fazer um post-order. O LeetCode nem tem o in-order para brincar. Tem esse cara aqui que é legal, o diâmetro de uma NR tree. Esse aqui é interessante. E esse aqui é o que a gente pode fazer, né? Que é o BFS da vida. Aí fica de dica aí esses aqui para dar uma treinada na NR tree ou KR tree. Cada lugar tá de um jeito. Pô, desmistificou o monstro na minha cabeça. Eu achava que era muito mais difícil. Talvez é legal mostrar esse cara aqui, ó. Esse. Ah, esse cara é premium. Bom, mas esse cara aqui é interessante de você clonar uma NR tree. E basicamente o que você precisa fazer é o que a gente fez, né? Como você está clonando, você meio que está fazendo um pre-order, se você for pensar, né? Então você passa pelo primeiro filho e você percorre todos os filhos dele fazendo a recursão, né? Então você vai entrando e copiando todo mundo, né? Então a implementação aqui de você clonar uma NLT é basicamente isso. Também daria para Que fazer massa. com um Bradford Search, correto? Também daria fazer com BFS. Só com o pós-order e o in-order é que não daria, não é? Porque tínhamos já de ter o nó pai para fazer a navegação para os próximos, não é? Exatamente, né? Aqui está simplificado, né? Porque o construtor do nó aqui, a gente vê que ele já instancia, né? O Uhum. array, né?
Então, por isso que ele não dá no point aqui. Mas sim, você tem que copiar primeiro, né? Você tem que ter o pai para você adicionar os filhos, né? Uhum. É um pré-requisito do problema. Então você tem que usar pre-order. O BFS também funciona, isso é até interessante de perceber. A gente voltar aqui na coisa. Se você for pensar, o pre-order e o BFS, eles compartilham do que o Matheus estava falando, né? Você pisou no nó, você processa. O BFS tem essa característica, né? Uhum. Então, a diferença aqui do pre-order e do BFS, a semelhança é você pisou, você utiliza aquele nó. A diferença é que no BFS você vai por níveis. No GFS pre-order você vai até o lado, o esquerdo mais fundo, o lado mais fundo, e depois vai brincando ali, né? Mas você sempre pisou, usou, né? E aí por isso que esse cara aqui é resolvível com BFS. Interessante essa Se eu observação. não me engano, acho que o editorial fala de BFS aqui, só pra gente não perder muito tempo. É, ele até traz aqui Devia. a BFS, que vai ser exatamente o que a gente viu, né? Tipo, você vai ter a fila, não tem muito o que fazer, e aqui você vai criar os nós, filhos, colocar na lista, aqui, coisa e tal. Fica aí. Felizmente é premium esse cara aqui, mas os outros aqui eu sei que são normais aqui, né? Você fazer o pre-order, foi exatamente o que a gente fez, só que isso que tem em Java, né? Mas é exatamente o que a gente fez, né? O processar desse cara aqui é você colocar numa lista de resultado, né? Mas a execução é a mesma, você está processando antes de você percorrer os filhos, né? O post order é justamente você percorrer os filhos antes de fazer o processamento, né? Interessante, muito bom. Mas é isso, acho que não tem muito mais o que explorar. É, o negócio, o bicho vai pegar, acho que um pouco mais aqui. Eu não sei até onde a gente vai com a BST aqui, mas a parte de nivelar e balancear ela, para você ter uma busca otimizada, é meio maluco, né? E ainda mais aplicado aqui a KR3, talvez a gente tenha que entrar para os algoritmos mais avançados para poder funcionar. Mas, como é de costume, né, vamos voltar esse cara aqui para não, é outro verdinho. Acho que esse cara aqui vira verdinho porque ele é. Ah, não, ele é branquinho. Deixa eu ver verdinho porque é uma minutinho. Deixa eu completar aqui. E aí, tudo corre bem. Esse cara aqui é o nosso próximo. Mas é isso. Ficou alguma dúvida? Deu pra gente dar um recap no, Pô, nos algoritmos foi de traversal e aplicar eles no Kernel Tree. A gente viu que basicamente é deixar o algoritmo de binary tree dinâmico, no fim das contas. top, top, É top. Assim, porque de novo, né? Na base dele. a árvore K-Array, ela não tem só o left e right, ela tem um array de children, é isso, né? Exatamente. Cadê o. Manda aqui. Exatamente, né? Tipo, ela não vai se limitar a ter somente dois filhos, ela pode ter many. Aí eu vi que um dos exercícios era achar o diâmetro da árvore K-Array. Mas você não Uhum. precisa do BFS para isso, né? Como você tem cada nó, você tem um número de filhos, é só você guardar o que tem mais filhos, né? Digamos assim. Ah, não, que o Ah, James tem que saber do. É, sim, entendi. Você tem que usar o BFS no final das contas. você tem que saber a distância, a maior distância entre dois nós, a resolução daquele Isso, lá. isso, verdade, verdade. Ele é um problema interessante de, de fazer. Cadê ele? É, ah,
Ele é interessante. Dá para fazer ele com altura e também com máximo profundidade aqui. Dá pra fazer os dois. Mas no fim, é interessante porque se você olhar a estrutura, acaba sendo um GFS da vida, né? Então, você tem aqui a recursão e coisa e tal, mas esse é interessante também de brincar. Mas é isso Ah, aí. esse é o de cima para baixo, né? Não é o do Ah, esquerda para direita, então. isso. Ele pega, tipo, esse aqui, vê a distância maior entre os dois, aí ele calcula meio que a distância entre os dois. Mas outra coisa que a gente mencionou também, Marcelo, mas no começo, tipo, a K or N array tree, você pode ter os filhos meio que soltos, né? Você pode ter o nó tendo três aqui ter quatro, aqui ter um, aqui ter cinco, ter 10. Ou você pode ter uma que você sabe qual que é o máximo de cada um. Você pode falar que é no máximo, sempre no máximo cinco, né? Sempre no máximo seis, né? E assim por diante. Que é mais ou menos como, se eu não me engano, as B-trees vão funcionar. Elas têm um limite, né? Para elas poderem se rebalancear ali a partir do momento que você passa de um certo número de filhos. Se eu não estou muito enganado. E voltando só ao ponto do como que faz o in order, a primeira resposta do ChatGPT é aquela lá, né? Primeira metade da esquerda, depois da direita. Mas ele também fala que no final é aquilo que se falou, né? Depende do que você está precisando. Que daí eu Uhum, perguntei, mas me veja outras formas que dá. Daí ele falou, exatamente, tipo, pode, até que ele fala write bias, que daí você processa todos de um lado, aí o raiz, e depois o último, ou o uhum, primeiro, a raiz e o resto, ou você vai definir que é o meio, uhum, ou você define que é sempre até o segundo. Então, assim, uhum. a regra é o que você está precisando Chegou a perguntar a aplicação executar. prática para ele aí do. Não cheguei a perguntar da aplicação prática, mas dá para eu perguntar também. Também de saber um exemplo prático. Porque fica um pouco menos abstrato, né? Que a gente fica só. Porque é fácil falar, né? Define a regra para escrever direito, mas e aí? O que isso resolve, né? Que a gente viu que, né, o, os use cases, né, de file system, network, decision tree, e coisa e tal, mas. E aí? É, aqui ele está falando de expression trees in compilers. Já não sei nem traduzir esse troço. Hum, Para representar expressões matemáticas. Porque só. Não sei dizer também. Aqui ele também fala sobre file system, diretórios e directories. Achei forçado mais esse exemplo porque file system parece, se pensar bem, é execução, é mostrar. E mostrar é no momento, é um pré-order. Pelo menos eu veria assim. ah, Também sobre indexação de base de dados. uhum. Tentando pensar aqui numa. Interface rendering. Isso talvez seja interessante. Hum, Renderiza uma parte e depois só renderiza outra parte. Dependendo de como é que tá a tua Ah, árvore, você realmente, o conteúdo é sempre como se fosse o nó do meio. Aí faz sentido. interf- interface rendering. Como parte do ecrã só está visível até X nodes, só mostra esses que estão visíveis. mas acaba virando uma, uma post order, de certa forma, né? Porque você está resolvendo os filhos, e aí se você não volta para resolver o restante, meio que vira uma post order. É, É, meio confuso o in order nesse cara aqui. é porque É. certamente vai ser um
problema muito específico, uma aplicabilidade É, com um scope muito provavelmente. específico, meio que fica difícil de arranjar uma aplicabilidade. Uhum. Mas acho que é isso Bom, aí. mas acho que foi isso aí. Eu falei que eu tinha que sair no horário, terminei no horário. É o que eu tinha que falar. Boa, boa. Quer encerrar aí? Yes. Vocês têm mais alguma coisa? Foi basicamente um recap e adicionando ali só um grau a mais. A intenção era ser curtinho assim mesmo, ficar mais nesse mais básico, que aí os próximos vai ser mais pegado. Uhum. Então, vamos partindo para o encerramento. No fundo, agradecer a quem assistiu aqui até o final, quem está a assistir à gravação e viu até o fim. Vamos deixar o link da comunidade e, e o material e tudo mais aí na descrição do vídeo. Para a próxima semana, então, como o Giovanni estava a falar, vamos falar sobre Binary Search Tree. Talvez dar ali uma abordagem introdutória à, às estruturalidades e depois, talvez num futuro próximo, falar de outras técnicas para torná-la mais eficiente, como os tais balanceamentos. E agradecer. E quem quiser participar na comunidade já sabe, são sempre bem-vindos e esperamos por vocês lá. E tchau, tchau, gente. Até à próxima. Valeu, pessoal.